Alô galera colorada, aquele abraço para vocês. Resolvi fazer esse vídeo mais para falar das possibilidades da sequência deste grupo do Vila Nova na Série C, especialmente no quesito de combinações, né, de probabilidades. O Vila está em segundo lugar com 3 pontos, o Ituano é o líder com 4, o Brusque tem 2 e o Santa Cruz tem 1. Eu vi o resultado de ontem, 1-1 entre Brusque e Ituano, lá em Itu, dividir opiniões, especialmente entre os colorados e também entre colegas da crônica. Alguns consideraram o resultado muito ruim, outros consideraram muito bom, né? E por que há essa divergência, né, tão grande sobre o mesmo resultado? É por conta da perspectiva futura. Para quem considerou muito ruim, eles entendem que o Brusque morto é um a menos na disputa. Só que isso tem um outro lado também da moeda. Se você tem um a menos ou um muito enfraquecido, né, não vamos dizer que o Brusque seria um a menos, mas seria um que ficaria muito enfraquecido na disputa, como o Santa Cruz ficou, por exemplo, após a derrota para o Vila. Mas do outro lado você teria outro muito fortalecido, né, um elástico, puxa-se para os dois lados. O empate mantém o grupo embolado. Tão embolado que nessa próxima rodada qualquer adversário, qualquer um dos 4 clubes pode terminar à frente de qualquer um dos outros 4. O Brusque pode terminar à frente do Vila, pode terminar à frente do Ituano, pode terminar à frente do Santa Cruz. O Santa Cruz pode terminar à frente de qualquer um dos 3, o Vila, o Ituano. Então, é um grupo de muitas alternativas. E por isso que eu falo dessa questão da divisão, porque é ponto de vista. Alguns acham interessante um morto. Eu acho que essa questão do morto só valeria se fosse 2. Né? Até porque esse morto, ele estaria morto apenas em relação ao Ituano, não estaria morto em relação ao Vila. Eu, particularmente, considerei o resultado bom para o Vila. Até porque isso deve puxar a pontuação para baixo. Em 4 jogos, 2 empates já. Se os empates seguirem acontecendo, talvez não nessa frequência, né, de 50%, mas acontecendo em 25%, 33%, por exemplo, a tendência é que, possivelmente com 9 pontos, você consiga o seu acesso. Existe uma boa possibilidade disso acontecer, desde que uma equipe não fique para trás, ou o Brusque ou o Santa Cruz, né, especialmente o Santa Cruz, que hoje tem apenas 1 ponto. Então você vai... Se alguém fica para trás, aí a pontuação volta a subir de novo. Mas o que é que eu acho que o Vila deve focar nesse momento? Né? Porque agora é muito estratégico, o campeonato também é estratégico. Lógico, se você puder vencer todos os jogos, isso todo mundo quer. Pergunta para o Santa Cruz, para o Vila, para o Brusque, para o Ituano. Você quer ganhar todos os jogos? Claro. Mas não é um jogo de querer, né? É um jogo de acesso. Terminar entre os 2 primeiros colocados. Então eu acho que a partir de agora, aí o Vila já pode olhar para essa questão dos mortos, vamos dizer, de conseguir matar as equipes, como algo a se observar melhor. Nessa rodada eu acho que o empate ainda foi bom, porque não deixou o Ituano desgarrar. Porque se o Ituano vence ontem, ele ia para 6, o Brusque ficava com 1. Só que o Vila continuaria dentro do raio de ação do Brusque. Próximo jogo lá em Santa Catarina, se o Brusque vence, o Brusque ultrapassaria o Vila, mesmo tendo perdido ontem. E aí o Vila ficaria numa situação muito complicada. Por quê? Porque o Ituano já estaria fora do alcance, praticamente. Então, o empate eu acho que foi o melhor resultado. Mas nesta rodada, isso já começa a ganhar outro contorno. Por exemplo, se o Vila vence o Brusque, qual seria o melhor resultado para o Vila? Eu penso que seria a vitória do Ituano. Porque aí o Vila já sairia por uma rodada da margem de alcance do Brusque e do Santa Cruz. Porque o que é preciso é eliminar 2 adversários, né, para você conseguir o acesso. Agora, se o Vila empata, aí eu já não acho que é bom o Ituano vencer. Porque senão é a mesma coisa. O Ituano vai embora e aí você vai ficar 3 times para brigar por 2 vagas.
por uma vaga. E eu acho que é muito melhor 4 brigando por 2, porque aí dá 50% das vagas, do que um brigando por 3 brigando por uma, que dá apenas 33% das vagas. Então é questão matemática. Então, o resultado do Vila é que pauta muito qual outro resultado é interessante. Então, se o Vila vence, é bom o Ituano vencer. Se o Vila empata ou perde, aí já é bom um empate, por exemplo. Talvez até uma vitória de Santa Cruz. Mas um empate. Por quê? Porque aí o Ituano fica dentro do raio de alcance do Vila, para talvez fazer um confronto direto na última rodada. Outro aspecto que o Vila pode observar. Isso é fato. Se o Vila terminar esta rodada à frente de Brusque e Santa Cruz, destes dois adversários, terminar essa rodada como ela está começando, por exemplo, à frente desses dois adversários. Vamos dar um exemplo aqui. Empate nos 2 jogos da próxima rodada. O Ituano vai a 5, o Vila vai a 4, o Brusque a 3, o Santa Cruz a 2. O Vila terá um cenário muito nítido. Se ele vencer os 2 jogos em Goiânia, ele conseguirá o acesso. Isso é fato, porque o Vila iria a 10 pontos, nesse caso que eu citei, de 2 empates, o Vila Nova iria a 10 pontos, e Brusque e Santa Cruz não chegariam a essa pontuação, perdendo os jogos para o Vila. Porque eles seriam apenas outros 2 jogos, inclusive um entre eles, e um com 2 pontos, outro com 3, esse de 2 chegaria no máximo a 8, o de 3 chegaria no máximo a 9. Então esse também é um outro cenário. Penso que para o Vila é fundamental terminar essa próxima rodada à frente destes 2 times. Por que destes 2? Porque estes serão os 2 adversários do Vila Nova aqui dentro de Goiânia. Mas como nós estamos falando de matemática, de probabilidades, elas são inúmeras, né? E a cada rodada elas podem mudar. Mas eu quis apenas fazer esse vídeo para apresentar o que eu achei dessa rodada, né? E que tipos de cenários ela nos propicia a pensar nestes próximos jogos. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Fique à vontade aí para comentar sobre a sua visão dos resultados e também do futuro. E a gente vai aqui brincando com estes dados. Um abraço a todos. Até a próxima.